E se eu te dissesse que as evidências sobre a existência de Jesus vão muito além do que você já ouviu? Durante séculos, historiadores, arqueólogos e estudiosos se debruçaram sobre documentos e relíquias em busca da verdade. Mas o que realmente sabemos? Jesus foi um personagem real ou apenas um mito construído ao longo do tempo? Hoje, vamos explorar registros surpreendentes que podem mudar sua visão sobre esse tema. E se você ficar até o final, vou revelar um detalhe pouco conhecido que pode ser a peça-chave para entender toda essa história. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Quando falamos em provas históricas, a arqueologia costuma ser a primeira coisa que vem à mente. Afinal, nada parece mais concreto do que vestígios físicos do passado. Mas será que existe alguma evidência arqueológica diretamente ligada a Jesus? A resposta pode surpreender. Diferente de imperadores e figuras políticas da época, Jesus era um pregador itinerante, sem riquezas ou influência no governo. Isso torna improvável encontrar moedas cunhadas com seu rosto ou monumentos em sua homenagem. No entanto, esse mesmo argumento pode ser usado para muitos outros personagens históricos cujas existências não são questionadas. Um caso interessante é o de Pôncio Pilatos, o governador romano que condenou Jesus. Por muito tempo, sua existência foi considerada incerta, pois não havia qualquer evidência arqueológica que o mencionasse. Até que, em 1961, uma pedra com seu nome foi descoberta em Cesareia Marítima, confirmando que ele realmente foi uma figura histórica. Mas e Jesus? O achado arqueológico mais próximo de uma evidência direta é o chamado Ossuário de Tiago, uma urna funerária do primeiro século com uma inscrição em aramaico que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa descoberta gerou grande controvérsia. Se for autêntica, pode ser um dos poucos registros físicos que mencionam Jesus de maneira concreta. Mas há dúvidas. O nome Jesus era extremamente comum na época, e alguns especialistas questionam se a inscrição foi adulterada. Se a arqueologia não nos dá uma resposta definitiva, precisamos recorrer a outro tipo de prova: os registros escritos. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intrigantes. Se as evidências arqueológicas são limitadas, os registros escritos podem trazer respostas mais concretas. E, surpreendentemente, não são apenas textos cristãos que mencionam Jesus. Fontes romanas e judaicas da época também falam sobre ele, e de formas que poucos imaginam. Entre os primeiros registros históricos não cristãos está uma carta escrita por Plínio, o Jovem, um governador romano do século II. Nela, ele relata ao imperador Trajano a existência de um grupo religioso que adorava Cristo como um deus e se recusava a prestar culto aos deuses romanos. Esse simples detalhe sugere que a figura de Jesus já era reconhecida por seguidores apenas algumas décadas após sua morte. Outro testemunho importante vem de Tácito, um dos mais renomados historiadores romanos. Em seu livro Anaís, ele menciona que o imperador Nero culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma e que eles seguiam um líder chamado Cristo, executado por Pôncio Pilatos. Esse relato é crucial porque confirma que os romanos reconheciam Jesus como uma pessoa real, cuja morte ocorreu sob a administração de Pilatos. E não para por aí. Suetônio, outro historiador romano, escreveu que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma devido a tumultos causados por um certo Cresto, um nome que muitos estudiosos acreditam ser uma referência equivocada a Cristo. Isso indicaria que já no primeiro século,
Os ensinamentos de Jesus estavam causando divisões dentro das comunidades judaicas. Se fosse apenas um mito, por que diversos historiadores romanos mencionariam sua existência sem contestá-la? Mas, interessante ainda, esses relatos são escritos por pessoas que não tinham qualquer interesse em promover o cristianismo, o que reforça ainda mais sua credibilidade. Mas as fontes romanas não são as únicas a mencionar Jesus. Há também registros judaicos que trazem detalhes surpreendentes e até mesmo hostis sobre ele. Se até historiadores romanos, que não tinham qualquer motivo para defender o cristianismo, mencionaram Jesus, o que os registros judaicos dizem sobre ele? A fonte mais significativa é Flávio Josefo, um historiador judeu do século I. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele faz duas referências intrigantes a Jesus. A primeira menciona um homem chamado Tiago, identificado como irmão de Jesus, chamado Cristo. Essa citação é considerada autêntica e reforça a existência de Jesus como uma figura real. A segunda referência, conhecida como Testemunho Flaviano, é mais controversa. Nela, Josefo supostamente descreve Jesus como um homem sábio que realizou feitos surpreendentes, mencionando sua condenação por Pilatos e a crença de que ele teria ressuscitado. No entanto, especialistas apontam que trechos desse relato podem ter sido alterados por copistas cristãos ao longo dos séculos. Ainda assim, a maioria dos historiadores concorda que há um núcleo original no texto que atesta a existência de Jesus. Além de Josefo, o Talmud, uma coleção de escritos rabínicos, também faz referências a um homem chamado Yeshu, que foi condenado à morte por prática de feitiçaria e por desviar Israel. O tom dessas passagens é negativo, pois refletem a visão judaica contrária ao cristianismo. No entanto, mesmo sendo fontes hostis, elas confirmam que existia uma figura associada a Jesus e a seus seguidores. O que tudo isso significa? Se até mesmo registros judeus, que não tinham nenhum interesse em validar a narrativa cristã, falam sobre Jesus, isso torna ainda mais difícil negar sua existência. Mas há um último conjunto de evidências que precisa ser analisado: os próprios textos cristãos, que apesar de serem parciais, carregam informações valiosas para os historiadores. Os registros mais extensos sobre Jesus vêm, obviamente, dos próprios cristãos, mas até que ponto eles podem ser considerados fontes históricas confiáveis? Os evangelhos, escritos entre os anos 70 e 100, não foram apenas documentos religiosos, mas também tentativas de registrar os acontecimentos da época. Eles mencionam pessoas e locais históricos confirmados por fontes externas, como Pôncio Pilatos, Herodes e o Templo de Jerusalém. Além disso, apresentam diferenças de estilo e narrativas, indicando que foram escritos a partir de fontes diversas, algumas possivelmente mais antigas do que os próprios textos. Mas antes dos evangelhos, as cartas de Paulo, escritas por volta do ano 50, são ainda mais reveladoras. Nelas, Paulo fala de Jesus como um personagem real, menciona seus irmãos, incluindo Tiago, líder da comunidade cristã em Jerusalém, e detalha sua execução. É improvável que ele estivesse inventando tudo isso, especialmente porque escrevia para pessoas que supostamente conviveram com Jesus. Outro ponto interessante é que nem os próprios textos cristãos tentam suavizar as dificuldades de sua narrativa. Os evangelhos mostram discípulos duvidando, Pedro negando Jesus, e até mesmo o próprio Jesus demonstrando medo antes da crucificação. Esses detalhes, chamados pelos historiadores de critério do constrangimento, indicam que os autores estavam registrando tradições que não poderiam simplesmente ser inventadas para fortalecer sua fé. Se Jesus fosse apenas um mito, por que existiriam tantos registros independentes, tanto de seguidores quanto de opositores mencionando sua existência? A história não se constrói apenas com provas definitivas, mas com um conjunto de evidências que, analisadas em conjunto, formam um quadro consistente. Agora resta a pergunta final. Diante de tudo isso, é possível negar que Jesus realmente existiu? Diante de todas essas evidências,
fica claro que a história não se baseia apenas em certezas absolutas, mas em um conjunto de indícios que, quando analisados com um olhar crítico, constroem uma narrativa sólida. E esse mesmo método pode ser aplicado a qualquer outra questão histórica ou até mesmo nas informações que consumimos diariamente. Como prometido, aqui está a recompensa por você ter ficado até agora no vídeo. Um exercício simples, mas poderoso para treinar sua capacidade de análise histórica. Sempre que se deparar com uma informação que pareça duvidosa ou polêmica, faça 3 perguntas essenciais. Quem escreveu? Quando foi escrito? Qual o interesse por trás desse relato? Essas 3 perguntas são a chave para diferenciar fatos, bem fundamentados, de narrativas distorcidas. Experimente aplicar esse método ao seu dia a dia, seja em notícias, debates ou até mesmo nas suas próprias crenças. Exercitar esse olhar crítico pode transformar a maneira como você enxerga o mundo. Afinal, compreender a história vai muito além de aceitar ou negar fatos. É sobre aprender a pensar de forma independente. Agora quero saber a sua opinião. Comente aqui: Jesus existiu? Ou ainda tenho dúvidas? E vamos continuar essa conversa nos comentários. Se esse conteúdo te fez refletir, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essas evidências surpreendentes. A verdade não teme a investigação, ela se fortalece com ela. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.